O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou o envio das imagens gravadas no Ministério da Justiça durante os atos do 8 de janeiro à CPMI do Congresso. As imagens haviam sido pedidas pela comissão inicialmente ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que negou o compartilhamento e disse que o assunto deveria ser solicitado ao Supremo. Diante da recusa, o presidente da comissão, Arthur Maia, chegou a dar um prazo de 48 horas para que Dino reconsiderasse a decisão e enviasse as filmagens. Na decisão de hoje, Moraes considera que, abre aspas, na presente hipótese, não está caracterizada qualquer excepcionalidade que vede a cessação e compartilhamento de imagens à CPMI, fecha aspas. Fabi, então, traduzindo, o ministro Alexandre de Moraes liberou finalmente as imagens do dia 8 do Ministério da Justiça, algo que ficou um pouco confuso, a gente estava discutindo aqui no S Sem Filtro a semana toda, né, porque a comissão, a CPI, tem poder de investigação de solicitar essas imagens. O ministro Flávio Dino se recusou a entregar e aí foi parar no colo do Supremo, que agora, pelo visto, vai liberar finalmente essas imagens. Verdade, a gente tem essa desculpa, vamos colocar entre aspas assim, porque é difícil dar uma explicação muito técnica para algo que não é técnico, porque isso é verdade, a CPI ou CPMI tem poderes para isso, tem poderes para quebrar sigilo. Eu acho muito mais grave quebrar sigilo bancário, telefônico, né, de pessoas aí, às vezes chave, que nós já tivemos em tantas CPIs, a CPI do Covid também fez isso, expondo as pessoas. Então, por que não ceder as imagens do 8 de janeiro e que são públicas, de certa forma, porque foram de propriedade, né, no espaço público e câmeras públicas. Só que sempre existe aí a desculpa que se dá tecnicamente, né, para dizer que existe investigação no Supremo e quando existe uma investigação, uma outra não pode passar por cima. Se fosse assim, a gente não teria nem objeto dessa CPMI. Afinal, ela está investigando o mesmíssimo objeto que a Polícia Federal estaria investigando, nem sei se estão. Por que eu digo isso? Porque também hoje saiu a notícia de que está sendo formalizado a condenação de mais pessoas que participaram, chegando a penas altíssimas, tem penas até de 30 anos de prisão. Então, isso mostra o medo, o tamanho do medo que Flávio Dino tinha em compartilhar isso. E aí dá, né, esses ares de que realmente parece que o Brasil está sob ordem aí do Alexandre de Moraes, porque tudo tem que passar no crivo dele, já que a investigação era dele, porque tudo se concentra nele, e foi isso que acabou acontecendo. O Dino perguntou ao Alexandre de Moraes, que disse, sim, senhor, pode sim, pode compartilhar, porque não é caso, né, como você leu aí certinho, não é caso de exceção que vai violar algum tipo de investigação. Enquanto o Brasil não parar de ficar colocando sigilo, onde, por princípio público, a máxima é transparência e o sigilo é sempre a exceção, enquanto a gente não continuar dando voz para essa exceção e pedir transparência, a gente nunca vai ter certeza sobre essas imagens, porque também não se sabe qual parte, né, vai ser dada para as pessoas que estão investigando de uma forma um pouco mais legítima na CPMI. Então vamos aguardar, mas eu não sei se a gente vai ter grandes surpresas, não. Será, Silvia? O que será que tem nessas imagens? Porque vale lembrar que o Palácio da Justiça, onde fica a sede do Ministério da Justiça e Segurança Pública, não foi invadido, né? Os manifestantes não chegaram, ou seja, ali só devia ter ali os funcionários, Flávio Dino, né? É isso que talvez a gente vá encontrar nessas imagens que agora foram liberadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Sim, e faço coro ao bom comentário da Fabi, porque eu acho que quando você tenta algo que deve sim ser transparente, porque, como você disse agora, olha, um prédio que não foi invadido é um prédio público, ou seja, custeado pelos pagadores de impostos num dia histórico para o país, uma tarde que terminou de uma forma que ninguém gostaria. Mas que sim, aquelas imagens devem ser revisitadas para a gente entender o que estava acontecendo ali dentro desse palácio. Então, por que não dar transparência a isso? E aí, a atitude do ministro autoritário que acaba sendo maior até do que o que pode ter eventualmente nessas imagens. Acaba sendo até mais importante. Por que pedir ao Supremo Tribunal Federal autorização? Não precisa de autorização. Basta que o pedido da CPI, a exigência e não o pedido, vamos usar a palavra correta, né? Foi, eu quero as imagens, forneçam as imagens. A CPMI
tem prerrogativa para isso, constitucional, no regimento do Senado, da Câmara. Aliás, é uma comissão que representa 2 casas legislativas, uma comissão mista de inquérito com poder de polícia. Então ela disse, eu quero as imagens, dê as imagens. Ele disse, não, eu vou lá pedir para o Alexandre de Moraes, eu vou pedir a bênção do ministro Alexandre de Moraes, vou pedir, quase que estou pedindo para o meu chefe, Alexandre de Moraes, se eu posso fornecer ou não. Essa atitude está errada. É autoritária e inconstitucional. E ponto. E ao não dar publicidade automaticamente a essas imagens, ele criou um suspense sobre o conteúdo delas. Pode ser que o horário mostre que ele estava lá antes do que ele disse que estava. Pode ser que o horário das câmeras do circuito interno provem que, de fato, como ele confessou ao programa Fantástico, assistiu tudo de camarote. Pode ser que ele não deu a ordem para o plano escudo ser montado, ser acionado e, como eu disse na semana passada, o que será que é mais grave? Se o plano escudo do Palácio do Planalto não estava montado ou se ele não foi acionado? Será que foi permitido o avanço da turba contra prédios públicos diante de 33 alertas desde a virada do ano? Somente na véspera, no dia 7, alertas de nível máximo. E quando eles atingiram o nível mais agudo, o que aconteceu, inclusive a ANTT, a Agência de Transportes Terrestres, alertou de que uma série de ônibus estavam chegando em Brasília, com milhares de pessoas. O risco subiu. E o que aconteceu na véspera? A segurança do presidente Lula acionou a missão Araraquara. Vamos mandá-lo para Araraquara. Todos os caminhos levam a Araraquara no Brasil. Impressionante. E aí, o Flávio Dino estava lá. Agora, que horas ele chegou? Qual foi a atitude dele? É isso que a gente quer saber. Mas, ao não dar publicidade, ele tornou o caso mais grave do que deveria ser.